Olá, você está no canal Vara História. Hoje, em parceria com o Projeto República, vamos conversar com Rubens Valente, escritor e jornalista atuando na sucursal da Folha de São Paulo, no Brasil. Previsto para sair no ano que vem, na coleção sobre os arquivos da repressão da Companhia das Letras, o seu livro, Os Fuzis e as Flechas, tratará a situação dos índios no período da ditadura militar brasileira. Bom dia. Bom dia. É um prazer conversar com o senhor. Ao escrever a história dos índios no período da ditadura militar, como o senhor conciliou seu olhar de jornalista com perspectivas da história e da antropologia? Quais fontes o senhor utilizou e onde as encontrou? Perfeito. Eu vou fazer um pequeno retrospecto para contar a história do livro. Então, eu tenho 26 anos de carreira como repórter e comecei lá na imprensa do Mato Grosso do Sul. E eu cheguei ao Mato Grosso do Sul muito criança, com 9, 10 anos de idade. E pela primeira vez eu encontrei índios na minha vida. Onde eu nasci, no Paraná, não havia índios, né? E desde então eu morava perto de uma aldeia, 4, 5 quilômetros de uma aldeia chamada Bororo. Hoje é a maior aldeia chamada aldeia urbana do país. Hoje são 15 mil índios, na minha época eram 8 mil, 7 mil. E desde então, quando criança, eu encontrei essa realidade que para mim era desconhecida. Na época eles vinham até a cidade, vendiam coisas e iam até a minha casa também, comercializar milho, mandioca. E aquela realidade me despertou muito, né? Porque era totalmente diferente de uma vida urbana. E depois logo virei repórter aos 19 anos e continuei acompanhando a questão indígena. Não tanto quanto eu gostaria, mas acompanhando. Morei em Mato Grosso. Então, ao longo de 10 anos, eu percorri em torno de 40 terras indígenas como repórter. E nesse percurso eu ouvia muitas histórias sobre a ditadura, sobre o período militar. E via algumas coisas que me desafiavam a uma pesquisa mais aprofundada. Particularmente um voo que eu fiz na área Yanomami, no ano 1999, pelo jornal o Globo eu trabalhava. E percebi uma longa estrada na mata, que levavam nada a lugar nenhum. E conversando com o piloto e com as pessoas, eles me explicaram que era uma obra do regime militar que havia matado muitos índios. E também ao longo do tempo fui encontrando inúmeras situações com milícias indígenas, né? No Mato Grosso do Sul é muito comum. Os índios foram treinados para oprimir o próprio índio. Esse processo não é da ditadura. Ele é anterior à ditadura, mas na ditadura ele se aprofunda, chamadas milícias indígenas. São então muitas histórias eu ia coletando e ouvindo. Pude cobrir o julgamento do assassinato, dos assassinos acusados de assassinato do maior líder indígena Guarani Kaiowá, em 1993, que chama-se Marçal de Souza, a quem eu dou um grande destaque na minha pesquisa, né? E cobri esse julgamento. Depois cobri um outro julgamento em Mato Grosso de um missionário jesuíta chamado Vicente Canhas, que é assassinado também porque ele lutava por terra indígena. Ou seja, as histórias foram se acumulando e eu comecei também a coletar documentação. Ainda muito pobre a documentação do período, não havia muito acesso até então. Isso começa a mudar em 2007, 2008, quando pela primeira vez o governo Lula, né, ele faz um esforço junto com o Arquivo Nacional de Brasília para arrecadar a documentação do período militar nos vários órgãos da União, dentre os quais então a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que tem o papel constitucional, né, de acompanhar a matéria. E pela primeira vez eu pude ler alguns relatórios, copiei muitos relatórios, em que eu percebi que havia a condição de aprofundar a pesquisa agora com fontes documentais. Esse processo de transferência do arquivo se intensificou até 2012, né? Eu, a partir daí, também comecei a coletar dentro da própria FUNAI. Para minha surpresa, há um volume imenso, muito rico mesmo dentro da FUNAI. E até que em 2013, a professora Heloísa Starling me convidou para integrar esta coleção, porque ela gostaria de uma obra sobre o indígena da ditadura, que ela considerava a bibliografia pouco pequena até então. E alguém me indicou dizendo, olha, ele tem uma pesquisa já em andamento.
Então, quando surgiu esse convite, então aí sim eu parei um ano no meu trabalho, tive uma licença não remunerada, sem salário, e durante um ano eu pude viajar novamente durante 6, 7 meses, aí voltei a 15 aldeias indígenas, que eu achei mais importantes na minha pesquisa, e coletei 86 depoimentos de sertanistas, indigenistas, índios, né, todos idosos. Eu não foquei na realidade atual do índio, porque demanda um outro trabalho, né? E militares também. Militares, 2 coronéis que aceitaram conversar comigo e operários de obras que entraram em terras indígenas. Então, procurei fazer um panorama desse período, que começa exatamente em 64 e vai até 85. O corte do meu trabalho é esse, exatamente o período da ditadura militar. E muito humildemente, quis dar uma contribuição pequena à bibliografia, que se conta nos dedos, né? Nós temos, posso citar alguns casos como o John Hemming, que tem um grande livro que chama Morrer Se Preciso For. Temos a obra do Edilson Martins, que trata Nossos Índios, Nossos Mortos. Há uma obra chamada Vítimas do Milagre, do Charlton Davis. E há grandes obras, há enormes trabalhos sobre as etnias, determinadas etnias. Aí sim tem uma vasta bibliografia sobre algumas etnias, Xavante, Kayapó. O que eu queria era costurar, tentar, de uma forma um pouco até ambiciosa, né? Não sei se consegui, mas procurar costurar essas várias histórias e dar um rumo para uma história, digamos, uma história do índio na ditadura. Bom, é isso, é um projeto que gostei muito de fazer, né? Talvez seja o projeto em que eu mais me dediquei na vida, na carreira. E como conciliou o seu olhar de jornalista? Pois não, sim, perfeito. Uma das coisas que sempre me atraiu nessa questão da história é o rigor histórico, que é necessário. Isso eu aprendi ouvindo os historiadores e consultando as obras clássicas da academia. Então eu percebi que esse meu trabalho precisava conjugar, claro, né? Quer dizer, não é uma história oral, que tem também o seu mérito todo especial e necessário, da memória, né, do cidadão. Acabamos de ter um prêmio Nobel de Literatura para uma obra toda feita em memória oral. Mas eu acreditava que na questão do índio eu precisava corroborar o que os índios diziam, ou não corroborar, né, comparar o que os índios diziam com os papéis do período e outras fontes. Então meu trabalho foi, nesse sentido, procurar ser mais rigoroso em relação a isso. Quer dizer, o que o índio diz necessariamente não ocorreu, no entanto não é uma mentira, é a memória que ele traz. Quer dizer, eu não estou dizendo que ele mente em nenhum momento, ou o índio ou qualquer outra pessoa, né? Isso vale para qualquer um, não. Aliás, a memória do índio se revelou no meu trabalho extraordinária, no meu trabalho, porque histórias que eles narravam, tantos detalhes, elas tinham perfeita consonância com os papéis da época. Eu até me surpreendi várias vezes com datas, com nomes, com circunstâncias. E eu achava isso necessário para que não transformasse o meu trabalho numa espécie de catarse da situação. Eu queria que o meu trabalho tivesse uma ligação com o documental para que tornasse a fala dos índios ainda mais poderosa. Nesse sentido, eu fiz uma espécie de investigação jornalística, que eu não considero um trabalho de história, mas uma investigação jornalística que cruza papéis com documentos, não é? E procurei por aí, construí a obra por aí. Não sei se tive sucesso. Teve, claro. Rubens, muito obrigada. E você, aguarde a próxima entrevista. Eu que agradeço, obrigado.